11h08, a gente abre esta hora do jornal, direto da redação da Jovem Pan News Curitiba, com a Manuela Niklevics trazendo informações sobre o Supremo Tribunal Federal, que deve julgar hoje se vai referendar ou não a determinação de Alexandre de Moraes para que autoridades tomem providências para evitar bloqueio de vias e invasão de prédios públicos. Oi, Rafa, bom dia mais uma vez para você, para o Marco e agora para todos que nos acompanham de todo o estado. É isso, essa votação acontece hoje em plenário virtual da Corte, ou seja, todos os ministros têm até o final do dia, até as 23h59, para deixar lá o seu voto. Eles têm que confirmar ou discordar dessa decisão que partiu do ministro Alexandre de Moraes de forma monocrática, né? Uma decisão que ele tomou sozinho, então, acatando um pedido da Advocacia Geral da União. A AGU informou que fez esse pedido, né, por providências por conta de novas ameaças que estão sugerindo que podemos ter ainda aqui no Brasil e em diferentes estados do nosso país novos protestos, atos violentos e extremistas, como a gente viu acontecer lá em Brasília no último final de semana. Então, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, além de proibir qualquer tipo de bloqueio em vias públicas, ruas, rodovias e também prédios públicos, autoriza a prisão em flagrante de quem descumprir essa determinação, a aplicação de multas para essas pessoas que estejam envolvidas em qualquer tipo de ato radical e também o bloqueio de canais no Telegram, canais que estão sendo utilizados para combinar, né, para marcar esse tipo de ato, esse tipo de manifestação. Aí é importante a gente relembrar que desde o final do ano passado, toda a decisão que é tomada de forma individual, né, então as decisões liminares monocráticas por parte dos ministros do STF precisam ser referendadas pela turma colegiada, pelos outros ministros. É isso que está acontecendo nesse caso, e também o mesmo aconteceu já ontem lá no STF, no caso de outras duas decisões, também relacionadas aos atos extremistas que aconteceram em Brasília e que foram de forma monocrática pelo ministro Alexandre de Moraes. A gente está falando da decisão que determinou o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 90 dias, e também a decisão do pedido de prisão do ex-secretário do Distrito Federal e também ex-ministro da Justiça do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Anderson Torres. As duas decisões que tinham sido tomadas aí de forma monocrática pelo Alexandre de Moraes foram confirmadas ontem em plenário virtual também pelos outros ministros. Hoje a gente aguarda a decisão sobre esse novo decreto aí de Alexandre de Moraes, proibindo então o bloqueio de vias e prédios públicos por qualquer tipo de ato ou manifestação. Volto com vocês. Obrigada, Manu. A Manu trouxe dois pontos bastante importantes ali, que são essas decisões relacionadas ao Ibanez, também ao que aconteceu em termos de vandalismo em Brasília, que já foram referendadas por demais ministros. Tem chance, por exemplo, então, nesse caso do Alexandre de Moraes sofrer uma derrota, digamos assim, diante da sua decisão monocrática? Chance zero. Impossível. Claro que não vai ter nenhuma medida no sentido contrário, até porque, né, imagino eu que o Alexandre toma as decisões que, por mais que sejam monocráticas oficialmente, saiam da caneta dele, né, ele deve conversar com os outros ministros até para sentir o clima. Então, imagino que isso já foi pré-conversado antes. Ele deve consultar os outros ministros antes de tomar atitudes extremas como essa, né? E o que tem incomodado muita gente é essa força toda do Alexandre de Moraes, que hoje, sem dúvida nenhuma, é o ministro mais poderoso do Supremo Tribunal Federal. Deixou para trás, por exemplo, Gilmar Mendes, que sempre foi mais proativo, né? Todos têm oficialmente o mesmo poder, para deixar claro aqui, mas alguns, né, têm conexões diferentes, e hoje o Alexandre de Moraes é o ministro mais poderoso e vem tomando essas atitudes, inclusive se mostra poderoso quando todos os outros referendam suas decisões. Me preocupa um pouco, Rafaela, essa coisa, e aí não falando sobre uma decisão específica, falando sobre o contexto, né, total, global, é o seguinte: você defende o Estado Democrático de Direito, mas utiliza ali de medidas autoritárias para garantir justamente a democracia. Parece meio contraditório às vezes. E não deixa de ser contraditório, para não dizer outra coisa, para não dizer uma ironia do destino, que hoje o PT elogie e se fie tanto nas decisões de Alexandre de Moraes, que, vale lembrar, foi indicado por Michel Temer, um presidente que, segundo o PT, foi um golpista que derrubou Dilma Rousseff. Então você veja como a vida, ela não dá voltas, ela dá
calhambotas mesmo. Então hoje o ministro indicado pelo Michel Temer, que é um algoz do PT, né, que é o preferido do Partido dos Trabalhadores. Coisas da vida, Rafaela Moron. 11h13.